Shalom pessoal, eu sou o Moré Aron e hoje nós vamos ver a importância do judaísmo para a correta compreensão das Escrituras. Hoje eu quero falar com vocês sobre cosmovisão judaica. Só que antes de a gente entrar no assunto, você precisa entender o que é cosmovisão. Essa palavra é formada de duas outras palavras. Cosmo, que significa universo, tudo aquilo que tem ao nosso redor, desde as coisas maiores como os astros, como os corpos celestes, até os micro-organismos. Cosmos engloba tudo. E visão, que é o ato de ver. E quando você junta as duas palavras, cosmo e visão, você tem cosmovisão, que é a maneira como nós enxergamos as coisas ao nosso redor, baseado nas nossas experiências históricas, sociais, religiosas e etc. Todo escrito, seja ele secular ou sagrado, tem um autor que está inserido dentro de uma sociedade, dentro de determinada época. Vamos pegar, por exemplo, uma citação famosa de Albert Einstein, que diz o seguinte: se a minha teoria da relatividade estiver correta, a Alemanha dirá que sou alemão e a França dirá que sou cidadão do mundo. Mas se eu estiver errado, a França sustentará que sou alemão e a Alemanha garantirá que sou judeu. Você só consegue entender o que Einstein quis dizer com isso se você conhece o contexto em que ele vivia. Einstein vivia no começo do século passado na Alemanha, que era um país onde o antissemitismo era fortemente difundido, e que vivia em pé de guerra com a França. Então faz muito sentido o que ele disse, você enxergando esse texto de acordo com a cosmovisão da época. A Bíblia, da mesma maneira, também tem o seu próprio contexto histórico e cultural. Os autores da Bíblia hebraica, também chamada pelos cristãos de Antigo Testamento, são majoritariamente judeus. A própria história da Bíblia hebraica conta a respeito da formação do povo de Israel, da formação da nação de Israel. E partindo, claro, para o Mashiach, para o Messias, ele foi prometido por profetas judeus, pelo Deus de Israel, para a nação de Israel. Ou seja, a Bíblia é escrita toda dentro de um contexto judaico. Quando vamos para a Brit Hadashah, para o Novo Testamento, nós temos Yeshua, o Messias judeu, selecionando 12 discípulos também judeus, e iniciando seu ministério dentro da nação de Israel. Ali a gente vê Yeshua celebrando as festas, cumprindo à risca toda a lei ordenada por Deus a Moshe e cumprindo cada uma das profecias daqueles profetas judeus. Obviamente, com a nova aliança, a gente entende na carta de Rav Shaul, o apóstolo Paulo aos Romanos, que não existe mais qualquer distinção entre judeus e gentios. Só que nessa mesma carta, Paulo fala a respeito dos gentios sendo enxertados na oliveira. E aí, quando você lê toda a carta, você compreende que a oliveira é o Israel de Deus, ou seja, você, gentio, foi enxertado na descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você foi enxertado no povo de Israel. Ou seja, você que não era um judeu, agora por causa de Yeshua é feito descendente de Abraão e herdeiro de todas as promessas feitas a ele. Isso significa então que não há mais mesmo distinção entre judeu e gentil, porque você só herda as promessas, independente de ser judeu ou gentil, por causa daquilo que Yeshua fez e não mais por causa de descendência. Você consegue perceber que você que não tinha nenhuma ligação com Israel, agora é feito descendente de Abraão e Israel de Deus por causa daquilo que Yeshua fez? E como é que você vai conseguir aproveitar dos benefícios disso tudo? Apenas se você tiver uma cosmovisão correta, ou seja, uma cosmovisão judaica. E eu não estou falando aqui da cosmovisão do judaísmo ortodoxo ou de uma cosmovisão farisaica. Eu estou te falando a respeito de uma cosmovisão que você consegue através de Yeshua, que é o maior de todos os judeus. Outra coisa que devemos prestar atenção é o fato de que a igreja primitiva era composta de judeus que creram que Yeshua é o Messias e de gentios que primeiramente creram que o Deus de Israel é o único Deus. A principal declaração de fé do judeu é o Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erra, que significa em português: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. E depois, obviamente, eles creram que Yeshua é o Messias. No livro de Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos se reúnem para decidir o que se exigir de um gentio que estava se convertendo, nós vemos o apóstolo Tiago fazendo algumas pequenas exigências primordiais dos gentios, porque segundo ele, a lei de Moshe, a lei de Moisés, é ensinada todo sábado nas sinagogas. Quer dizer então que os gentios estavam indo todo sábado nas sinagogas? Sim. E quem que frequenta uma sinagoga? Quem que tem autorização para entrar numa sinagoga e frequentá-la todos os sábados? Um judeu.
Fica claro, observando tudo isso, que o que estava acontecendo era que os gentios que criam em Yeshua eram integrados a essa comunidade de judeus que também criam em Yeshua. Eu não quero dizer com isso que o judaísmo é uma religião superior ao cristianismo ou às outras religiões e nem tentando judaizar você. Longe disso. Aqui na Beth Israel International, há quase 2 décadas, a gente luta para que todo aquele que crê que Yeshua é o Messias, ou seja, a igreja, retorne às suas origens judaicas que tinha lá no 1º século, que tinha lá na igreja primitiva. É um fato histórico que no 3º século, Roma tornou o cristianismo sua religião oficial. Eles tomam aquilo que inicialmente não era uma nova religião, afastam todos os símbolos e identidades judaicas e transformam isso numa religião aos seus moldes, o cristianismo. Aliado a esse fato, já logo em seguida, no 5º século, houve uma série de narrativas antissemitas dentro do cristianismo, como, por exemplo, culpando os judeus por serem o povo responsável pela morte de Yeshua. Acreditem em mim, isso não podia ser mais herege e antissemita. E veja só, essas coisas foram afastando cada vez mais aqueles que criam que Yeshua é o Messias das suas raízes judaicas. Uma outra coisa que não existiria sem o judaísmo é o termo Cristo, já que Cristo é o correspondente em grego para o hebraico Mashiach. Tanto Cristo quanto Mashiach significam uma coisa só, Messias. Só que se você conversasse com qualquer cristão da época, ele juraria para você que o Cristo só poderia ser romano, já que chamá-lo de judeu na época seria bem ofensivo. E aí o antissemitismo ao longo da história só foi crescendo, com as Inquisições, por exemplo, com outros eventos históricos, até que chegou no seu ápice no Shoah, evento também conhecido como o triste holocausto promovido pelos nazistas no século passado. Nós precisamos de maneira urgente desconstruir todo esse antissemitismo, derrubar de uma vez por todas esse muro que separa judeus de cristãos e judeus de gentios. Muitos costumes ditos cristãos, na verdade, são herdados do judaísmo. Não há motivo nenhum para compactuarmos com o antissemitismo. Precisamos, urgente, entender a Bíblia com a cosmovisão adequada. Não dá para ir contra o judaísmo porque sem ele não existiria nem mesmo o termo cristianismo. A nossa missão por aqui, como eu até já tinha citado anteriormente, é conduzir os filhos de Deus para Teshuvá. Teshuvá é um termo no hebraico muito usado no judaísmo que significa literalmente retornar às tuas raízes em Deus. E é disso que nós precisamos. Nós, como filhos de Deus, precisamos retornar às Escrituras e mergulhar em Deus, encontrar as nossas raízes em Deus. Mas só tem um jeito de a gente conseguir isso, se a gente enxergar as Escrituras com a cosmovisão adequada. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha trazido conhecimento novo para você. Eu oro para que o Senhor te conceda shalom, paz, em nome de Yeshua HaMashiach. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, não deixe de se inscrever no nosso canal. Se ficou alguma dúvida, se tem alguma sugestão, comenta aí embaixo e até o próximo vídeo. Shalom!